Em Star Wars, era símbolo da Aliança Rebelde, nave que Luke Skywalker usou para destruir a Estrela da Morte e ícone da saga. Ela representava a rebelião, a luta contra os opressores, a destruição do Império do Mal que queria dominar a galáxia. Estamos falando, é claro, sobre a X-Wing, e como é apropriado que um drone que a Ucrânia está prestes a receber tenha recebido o mesmo nome. Assim como a X-Wing foi crucial para a Aliança Rebelde em Star Wars. A arma experimental que a Lituânia deu à Ucrânia vai surpreender a Rússia e assustar seus soldados. Militani foi um dos primeiros a noticiar sobre essa nova arma usada. No dia 9 de outubro, o veículo de imprensa informou que a empresa de defesa lituana, Granta Autonomy, revelou oficialmente uma nova munição vagante chamada X-Wing, um drone de decolagem e pouso vertical, ou decolagem e pouso vertical. O X-Wing foi testado amplamente desde a primavera de 2025 e a Granta Autonomy garante que suas principais funções estão confirmadas e prontas para uso. E esse novo drone está a caminho da Ucrânia. Uma série limitada de X-Wings está sendo produzida e enviada para testes nas unidades da linha de frente das Forças Armadas da Ucrânia. O fundador e Chief Executive Officer da Granta Autonomy, Gedzim Naskuoba, afirmou ao Militani que o uso contínuo na linha de frente serve para validar o sistema. A Granta testou seu novo drone ao máximo em laboratório. Agora, ele deve se provar em combate. Fazer a Ucrânia usar esse drone experimental é ideal para testar sua eficácia contra um inimigo que a Lituânia teme que em breve ameace seu território, tanto quanto ameaça a Ucrânia. A United 24 Media noticiou a chegada do X-Wing e informou que o envio inicial desse drone experimental será limitado. No entanto, Granta está trabalhando para chegar à produção em massa, assumindo que os testes de combate que serão realizados pela Ucrânia sejam bem-sucedidos. Até o início do próximo ano, a Granta espera produzir centenas dessas estruturas aéreas por mês. Se tudo sair como Granta e a Ucrânia esperam. Assim, 2026 pode ser o ano em que a Ucrânia usará uma arma de nome simbólico para lutar contra uma nação determinada à dominação. Antes, a Ucrânia deve verificar se o X-Wing merece sua fama. À primeira vista, o novo drone da Lituânia lhe impressiona. O básico vem da Militani, que afirma isso. O drone se destaca ao unir decolagem e pouso vertical de quadricóptero com voo de cruzeiro graças às suas asas em chi. A capacidade de voar em modo de cruzeiro significa que o X-Wing pode percorrer distâncias maiores, usando menos energia nesse modo em comparação com outros pequenos veículos aéreos não tripulados. A Ucrânia usa drones contra a Rússia, permitindo atacar alvos russos sem infraestrutura especial graças à capacidade de cruzeiro. Quanto às especificações técnicas, Guoba oferece uma das mais importantes. O alcance de resistência inicial é de 50 km, mas será aprimorado. Vamos equilibrar as capacidades do X-Wing com seu custo de produção, disse Guoba a Militani em outubro. Isso equivale a cerca de 50 km, o que é mais do que o dobro do alcance de 20 km do drone FPV médio, segundo um artigo da Forbes de 9 de outubro. O X-Wing não será limitado por cabos de fibra óptica, garantindo vantagem sobre esses drones. Também ouça Guoba, 50 km é o mínimo. O desenvolvimento continuará após os testes na Ucrânia, permitindo que futuras versões do X-Wing cheguem mais longe. A Lituânia pode ter fornecido à Ucrânia um drone capaz de mudar o cenário do campo de batalha. Ataques de médio alcance podem ser feitos com mais segurança, até o limite máximo. Uma X-Wing poderia atingir um alvo russo enquanto deixa seus operadores com bastante tempo para evacuar antes que uma resposta russa possa chegar. O drone pode transportar cerca de 4 quilos de explosivos, equivalente a 88 libras. Ele é rápido e pode chegar a 144 km/h ou 89 mph. Essa velocidade é importante. Drones lentos são vulneráveis a defesas aéreas e tiros de armas leves. Um drone a quase 90 milhas por hora é muito difícil de atingir, especialmente se ele voar tão baixo que os radares de defesa aérea não detectam sua presença. Outros recursos incluem ótica diurna e câmera termal, permitindo o uso dos drones 24 horas por dia. Essa capacidade vem da microcâmera Gimbal da Granta,
que também foi projetada para continuar operando em ambientes onde os sistemas globais de navegação foram negados ou bloqueados. Assim, um piloto de X-Wing mantém o controle, mesmo com todos os truques de guerra eletrônica usados pela Rússia. Não podemos ignorar o sistema de comunicação Granta Data Link. Granta já garantiu que esse sistema é capaz de se comunicar diretamente com as estações terrestres padrão atualmente usadas na Ucrânia. A versão básica do X-Wing também utiliza inteligência artificial. O sistema de orientação usa inteligência artificial para identificar e mirar em ativos camuflados no solo. Esses recursos tornam o X-Wing um pesadelo para as forças russas. O que a Ucrânia está prestes a receber é um drone experimental que combina velocidade e agilidade para torná-lo capaz de escapar das contramedidas da Rússia. A ogiva empregada pelo drone também é versátil graças às suas propriedades de fragmentação. Isso permite que a Ucrânia use o X-Wing contra alvos, veículos leves e estações de radar. Isso permitiria à Ucrânia a ironia de eliminar os olhos dos sistemas feitos para derrubar seus drones. O pesadelo do X-Wing para a Rússia deve piorar no futuro. Granta diz que está atualmente trabalhando para introduzir autonomia total de enxame por meio de uma rede mesh em seus drones. Com essa tecnologia implementada, a Ucrânia ganharia a capacidade de lançar enxames completos de X-Wings, que podem operar independentemente da interferência humana e em conjunto com outros drones X-Wing conectados à mesma rede. A tecnologia de enxame usa a inteligência artificial de formas mais avançadas e devastadoras do que só permitir que drones identifiquem alvos ocultos. O Wall Street Journal afirmou que essa tecnologia é a próxima fronteira da guerra com drones, devido ao grande potencial dos enxames. Em teoria, uma rede de enxame poderia permitir ao usuário conectar milhares de drones juntos em uma única rede. Todos podem sobrecarregar as defesas de um alvo. Até dezenas em enxames causariam sérios problemas aos soldados da Rússia. Imagine 20 ou 30 drones X-Wing voando juntos, mas com inteligência para formar esquadras que dificultam sua derrubada por defesas aéreas. Esses drones estão todos focados em um único alvo, e eles vão voar em direção a esse alvo todos de uma vez e de vários ângulos diferentes para garantir um acerto direto. Esse é o tipo de ameaça que Granta quer nos drones X-Wing, mas ainda não conseguiu. Analisaremos mais adiante no vídeo o impacto dos enxames de drones na guerra da Ucrânia. Por hora, encerramos a análise do X-Wing da Granta com um dado. Custa 10 mil euros para construir um X-Wing, segundo a Granta. Isso equivale a cerca de 11.560 dólares, um preço muito baixo para um drone tão destrutivo quanto a arma experimental da Lituânia. Esse valor vem com a ressalva de que versões posteriores do drone, especialmente aquelas que incorporam tecnologia de enxame, vão custar mais caro. Para uma versão básica e já impressionante do X-Wing, pouco mais de 11 mil dólares parece uma pechincha. Sem dúvida, isso se compara bem aos alvos para os quais o X-Wing foi projetado em 2025. Segundo a CNN, um soldado contratado na Rússia ganha cerca de 2.600 dólares por mês, lutando na Ucrânia, totalizando 31.200 dólares por ano. Sem contar o dinheiro que recrutas ganham só por se alistarem nas Forças Armadas da Rússia. Esses pagamentos únicos podem chegar a 36.560 dólares em algumas regiões, além dos 4.900 dólares pagos pelo governo russo e dos salários mencionados. Um X-Wing, que elimina um soldado russo, custa mais de 70 mil dólares à Rússia, enquanto a Ucrânia gasta só 11 mil dólares. Se o novo drone for tão eficaz contra alvos blindados e radares quanto Granta diz, ele é. O custo das perdas da Rússia pode acabar chegando a milhões por um investimento comparativamente pequeno por parte da Ucrânia. Para equilibrar, é importante lembrar que o X-Wing ainda está em testes. Apesar do sucesso nos laboratórios Granta, a Ucrânia ainda precisa saber se os recursos do novo drone o tornam viável no campo de batalha. Segundo Granta, 2025 deve focar em testes de combate do novo drone, com aumento da produção previsto para 2026. Caso o novo X-Wing se destaque na Ucrânia, como Granta afirma, ele terá companhia interessante no campo de batalha. Para começar, há um drone que a própria Ucrânia construiu e que tem uma semelhança impressionante com o drone experimental da Lituânia. Chamado Flycat, o drone foi apresentado pela 8ª Defesa em julho e tem capacidades parecidas com as do drone de Granta.
Isso inclui a capacidade de patrulhar autonomamente, identificar alvos e realizar ataques kamikaze. Tudo isso sem depender de qualquer forma de navegação por satélite. A ogiva desse drone X-Wing ucraniano é menor, e o Flycat é mais lento e tem alcance reduzido. Mesmo assim, esses dois drones juntos são tudo que as forças russas não querem ver no campo de batalha. A United 24 informa que a Ucrânia concluiu com sucesso o teste do novo drone Zhuk. Dias antes, Grant anunciou que o X-Wing chegará à Ucrânia. É um drone de asa fixa e permanência, com um design mais convencional que o X-Wing. O Zhuk atingiu alvos a mais de 40 quilômetros, apesar de várias interferências elétricas. Esse é o ponto. O drone, projetado pela Atana, foi feito para combater as contramedidas de guerra eletrônica da Rússia. Em um dos testes, o Zhuk conseguiu atingir um alvo a 67 quilômetros, ou 41 milhas de distância, mostrando que a Ucrânia é tão capaz de desenvolver munições vagantes quanto seus parceiros. Não que isso signifique que a Ucrânia não queira o X-Wing de Granta. O ponto é que esses drones mostram tendências que levam a Ucrânia a evoluir sua estratégia de guerra com drones. Não se trata mais apenas de quantidade, no entanto. Ter muito mais drones no campo de batalha do que a Rússia ainda é extremamente importante. Esses drones mostram um foco em superar as contramedidas eletrônicas para garantir que atinjam seus alvos. Não importa o quanto a Rússia tente bloquear seus sinais. Há uma tendência para a detecção autônoma de alvos e ataques, facilitando o trabalho do operador de drones. Além disso, todos esses três drones têm alcances impressionantes, com o X-Wing ficando em primeiro lugar, o que poderia permitir que a Ucrânia os posicionasse atrás das linhas de frente para atacar a Rússia logo na retaguarda. O X-Wing é só uma etapa na evolução dos drones na Ucrânia, e sua chegada traz más notícias para a Rússia. O potencial para a Ucrânia começar a usar enxames de drones é uma dessas más notícias, embora não seja algo que vá acontecer imediatamente, já que Granta ainda está desenvolvendo a tecnologia de enxame para o X-Wing. Quando essa tecnologia estiver pronta, a Rússia terá um sério problema em suas mãos. Já citamos o motivo ao falar da tecnologia de enxame, mas vale analisar o real impacto dos enxames de drones na guerra da Ucrânia. Para começar, o uso de enxames permite que a Ucrânia faça algo semelhante aos ataques em ondas humanas da Rússia, só que usando drones. A Forces News falou com David Hamblin em setembro de 2025, que detalhou um uso interessante da tecnologia. Os drones de ataque então virão em enxame, e, entre eles, vão decidir quais drones atacarão quais alvos. Então eles não vão todos para o mesmo alvo, diz Hamblin. Imediatamente, vemos um benefício fundamental. Os operadores da Ucrânia não precisam perder tempo decidindo o que atacar, porque a inteligência artificial que controla o enxame faz todo esse trabalho por eles. Menos tempo gasto pela Ucrânia reduz a reação da Rússia aos drones, resultando em ataques mais eficazes a vários alvos. Hamblin continua. Assim, cada alvo é atacado por um drone na primeira onda. Drones de reconhecimento avaliarão os danos e depois, drones de acompanhamento serão enviados para alvos não destruídos, até que todos os alvos tenham sido eliminados. E o comandante humano só precisa verificar isso e dizer que o trabalho foi concluído. Vocês podem voltar para casa, ele diz. Aqui vemos a Rússia usar táticas de ondas humanas. Para Putin, a vida humana é tão descartável que ele está disposto a enviar onda após onda de soldados para um moedor de carne para destruir um alvo. O objetivo é desgastar, mas o custo humano é enorme. Com enxames de drones, a Ucrânia pode realizar o mesmo tipo de ataques, usando máquinas em vez de pessoas. Várias ondas atacam, cada uma repetindo a anterior. Mesmo se a Rússia repelir os ataques, a Ucrânia só perde drones, não pessoas. Isso é crucial para a Ucrânia, pois, segundo a Rádio Europa Livre, Rádio Liberdade em agosto, o país enfrenta a escassez crescente de soldados. O veículo cita o Centro de Estudos do Leste da Polônia, que afirma que a Ucrânia precisa recrutar 30 mil soldados por ano para repor as perdas de suas brigadas. A Ucrânia não atingiu esse número. Recrutou 20 mil em 2024 e de 17 a 24 mil por mês até agosto de 2025. Mesmo no limite superior, isso dá 288 mil recrutas.
12 mil a menos que o apontado pelo Centro de Estudos do Leste da Polônia. A Ucrânia precisa alcançar esse objetivo. Enxames de drones, junto com outros veículos não tripulados da Ucrânia, podem fazer com que esse recrutamento em massa deixe de ser uma necessidade. Drones autônomos reduzem a necessidade de tantos soldados ucranianos em campo. Isso não quer dizer que drones substituirão humanos, mas podem suprir lacunas após anos de guerra, permitindo ataques e defesas da Ucrânia com menos risco de vidas. Menos baixas significa que a Ucrânia precisa recrutar menos soldados. Não podemos ignorar o impacto do X-Wing na Rússia, mesmo sem suas futuras capacidades de enxame. Até o modelo básico foi feito para matar. A Rússia poderia causar menos mortes ao manter a intensidade dos ataques à Ucrânia. Este é um país que já perdeu mais de 112 milhões de pessoas por morte, ferimentos ou captura, de acordo com o Ministério das Finanças da Ucrânia. Drones causam mais danos diretos à Rússia do que qualquer outra arma. Até abril de 2025, drones causaram até 80% das baixas na guerra da Ucrânia. A Army Technology usou os dados de baixas da Rússia em 8 de abril para destacar seu significado, observando que os drones teriam sido responsáveis por 1.000 das 1.300 perdas que a Rússia sofreu somente naquele dia. Segundo Hamblin, em 9 de outubro, a quantidade de drones no campo de batalha ucraniano eliminou áreas seguras para soldados russos. Ao escrever para a Forbes, Hamblin comentou como a Ucrânia fez um excelente trabalho ao se dar uma variedade de drones que pode usar para ataques de curto, médio e longo alcance. O X-Wing da Lituânia é intermediário e ideal para criar zonas de morte em áreas ucranianas ocupadas pela Rússia. Com rastreamento e mira automatizados, a Ucrânia só precisa lançar alguns drones X-Wing e deixá-los agir. Com as tropas focadas na linha de frente, cada novo drone que reforça o arsenal ucraniano já representa um problema para a Rússia. Há também um fenômeno estranho, que parece afetar as forças da Rússia agora. Em 8 de outubro, a Nova Voz da Ucrânia informou que a proporção de feridos para mortos em combate da Rússia tomou um rumo anormalmente alto. O veículo cita dados do Instituto para o Estudo da Guerra, que diz que a Rússia perde um soldado por morte para cada 13 soldados feridos. A conclusão aqui é que a Ucrânia está se tornando mais eficiente em matar do que apenas mutilar as forças da Rússia. Como até 80% das baixas são causadas por drones, os veículos não tripulados da Ucrânia estão ficando mais eficientes. Essa proporção russa é notável, pois normalmente é um morto para cada 3 feridos. Segundo o Centro Belfer da Escola Kennedy de Harvard, o X-Wing foi criado como um drone letal. E isso é o que as tropas russas menos querem ver enquanto tantos morrem. Além disso, é importante considerar que esse drone vem da Lituânia. Granta já disse que está enviando drones X-Wing para testes de combate na Ucrânia. A empresa não informa se cobra da Ucrânia pelos drones, mas isso não faz muita diferença, mesmo que a Ucrânia pague. A transferência de tecnologia mostra que a Ucrânia fortalece laços com uma nação báltica. Está bem cautelosa sobre o que Putin pode planejar se tiver sucesso na Ucrânia. A Lituânia está tão cautelosa em relação a uma possível invasão russa no futuro que autoridades de sua capital, Vilnius, já elaboraram um plano de evacuação para ser colocado em prática, se Putin algum dia conseguir avançar além da Ucrânia. Esse plano, que segundo a British Broadcasting Corporation, detalha como a Lituânia lidaria com a evacuação de cerca de 540 mil pessoas, já está em vigor. Vilnius está próxima da fronteira de 679 quilômetros entre Lituânia e Belarus. Por isso, Putin usou Belarus como base para invadir a Ucrânia. A Lituânia quer estar pronta caso o líder russo repita isso no futuro. Quaisquer conexões que a Lituânia e a Ucrânia estabeleçam beneficiam ambos os países. A última pode acessar tecnologias como a X-Wing, mas talvez não tenha tempo ou recursos para se desenvolver sozinha. A primeira ajuda um país do qual depende para derrotar a Rússia, porque a Lituânia acredita que pode ser a próxima. Se a Ucrânia cair, a X-Wing não vencerá a guerra, mas é mais um componente no crescente exército de drones ucraniano. Com a tecnologia de enxame nos drones e Granta ampliando sua fabricação, a X-Wing pode virar um pesadelo. Para as tropas de Putin na Ucrânia, não é apenas a Lituânia que envia armas ao país. A Grécia acabou de dar um tapa em Putin ao enviar poder de fogo para a Ucrânia, que pode ser usado para quebrar a Rússia.
Descubra mais em nosso vídeo. Inscreva-se no The Military Show para mais novidades sobre as armas usadas pela Ucrânia contra as forças invasoras da Rússia. Obrigado por assistir.